Boa noite, alunos, boa noite, alunas da Casa Familiar Rural de Campineiro do Sul, Selem Espanhol, professor Roberto Matos. Hoje a gente vai fazer a retomada do conteúdo que a gente já estudou aí em sala de aula, o conteúdo artigos, que em espanhol, né, a gente trabalha com a língua espanhola, artículos. A gente vai trabalhar os artículos determinantes e os artículos indeterminantes, também chamados de artículos determinados e artículos indeterminados. Primeiramente, então, para que a gente possa estar começando a nossa aula, é preciso dar a definição de o que é artigo ou o que é artículo. Eu vou primeiramente dar a definição em português para que vocês possam entender. Primeiramente, antes de eu falar para vocês o que é a palavra artigo, o que é o artigo, o que são os artículos em espanhol, eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou falar uma outra coisa, eu vou falar sobre o substantivo. Substantivo é o quê? Substantivo, por exemplo, eu me chamo Roberto. Roberto é um substantivo próprio. Por quê? Ele dá nome a alguma coisa ou a alguém. Por exemplo, Roberto é o meu nome. Se eu pegar uma palavra, por exemplo, vou pegar um animal, cachorro. O cachorro se chama assim. Então, esse é o substantivo. A palavra cachorro é um substantivo, correto? Então, vamos lá para a definição. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Então, eu posso estar definindo esse artigo ou indefinindo. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Então eu vou ter como saber o gênero e o número desse substantivo. De que forma? Eu peguei a palavra lá no início, a palavra cachorro. Beleza. Então a palavra cachorro, ela é um substantivo. O cachorro, ele é macho ou é fêmea? Se ele é macho, né? Então eu vou ter o quê? Um gênero masculino. Então eu não falarei jamais a cachorro, mas eu falarei sempre o cachorro. Veja aqui, ó, artículos determinados ou determinantes. Artigos definidos. Em português chamamos esses artigos de artigos definidos. Eles determinam os substantivos de maneira precisa. Quais são eles? O, a, os, as. Em espanhol seria el, la, los, las. Correto? Por que então que eles determinam gênero e número? Número. Eu tenho um cachorro, o cachorro. Se eu tenho dois cachorros, os cachorros. Em espanhol, da mesma forma, eu tenho um cachorro. Cachorro em espanhol é perro, correto? Então, eu tenho um cachorro, el perro. Eu tenho dois cachorros, los perros, correto? Então, eu vou, esse número de cachorros é o singular e o plural. Também, corretamente, né, posso ter masculino e feminino. Por exemplo, tenho em espanhol a palavra hombre, que é homem. Tenho em espanhol a palavra mulher, que em espanhol é mulher. Correto? Então, se eu tenho um homem, eu falarei el hombre. Se eu tenho a mulher, falarei la mujer. Se eu tenho um homem, falarei el hombre. Se eu tenho vários hombres, eu tenho los hombres. Se eu tenho várias mulheres, las mujeres. Eu tenho los hombres. Se eu tenho várias mulheres, las mujeres. Correto? Vamos seguir para que a gente possa entender também, né, através do português. Veja aí o que é o artigo definido. Veja a frase na tela aí. Fala assim, ó, tragam o livro de artes. Ao falar o livro de artes, eu estou definindo qual livro eu quero. É o livro de artes. Tem que ser aquele livro de artes que a gente já estudou nele anteriormente, não um livro aleatório. Agora a gente vai passar para os artigos indeterminados. Artículos indeterminados. Artigos indefinidos. Eles determinam um substantivo de maneira vaga. Um, uma, uns, umas.
Em espanhol seria un, porém escrito com N, una, unos e unas. Correto? A gente vai ver a tabelinha mais à frente. Isso aqui é só para mim mostrar para vocês a diferença do determinado e o indeterminado. A gente vai pegar uma frase agora para a gente entender melhor o que é um artigo definido e o indefinido. Artículo determinante e um artículo indeterminante. Veja a frase. Tragam um livro. Quando eu falei na frase anterior dos artigos definidos, eu falei tragam o livro de artes. Agora não. Agora eu falo assim, tragam um livro. Um livro. Ou seja, você pode trazer qualquer livro, desde que seja livro. Correto? Por isso, essa definição de definido e indefinido. Quando eu tenho definido, eu tenho o, a, os, as. Quando eu tenho indefinido, eu tenho um, uma, uns, umas. Correto? Bom, aqui vem então mostrando pra gente, eu já falei, mas a gente vai ter aqui a teoria do que é então os artículos determinantes ou determinados. Os artigos definidos em espanhol são el, la, los, las e são usados com substantivos femininos e masculinos, no singular e no plural. O feminino e o masculino determinam o gênero e o singular e o plural determina o número. A gente também tem os artículos determinantes e temos também os artículos indeterminantes ou indeterminados. Os artigos, chamados em português de indefinidos em espanhol, são un, una, unos, unas e são usados como substantivos femininos ou masculinos, no singular ou no plural. Então, tanto os artigos definidos como os indefinidos, os artículos determinantes e indeterminantes, podem variar no gênero e no número, correto? Bom, a gente tem a tabela aqui em cima, aqui, ó, sobre os artículos determinados ou determinantes. Vamos ver lá. Singular, masculino, el. Um exemplo, el niño. No plural, los. Um exemplo, los chicos. Então, el niño, o menino, los chicos, os garotos. No feminino, la niña, las chicas. Então a gente tem o feminino singular e o feminino plural, correto? La niña, a menina, la chica, a garota. Vamos seguir então para a gente ver também a tabela dos indefinidos. Os artículos indeterminados ou indeterminantes, na tabela acima aqui. Masculino, singular, un. Exemplo, un aluno. Plural, unos, unos hombres. Feminino, una aluna, exemplo. Unas mulheres, o exemplo. Bom, agora a gente tem aqui alguns exemplos de frases. Você pode ver aqui em cima, ó, exemplos de frases que vão nos mostrar o artigo definido na sua forma singular, depois plural. Depois feminino, singular e plural. Vamos ler as frases então? El niño no está feliz. Los amigos se fueron de viaje. Me duele la mano derecha. Las niñas están cansadas. Correto? Então aí a gente vai ter 4 exemplos, né, de como usar. Vamos ver os indefinidos. Primeira frase. Ponga sus vestidos en un armario. Segunda. Me compré unos libros. Terceira. Llamé una amiga para ayudarme. Cuarto. Estuve con unas personas que te conocen. A gente usou lá o unos, una, unas. Vamos ler então um pequeno texto aqui para a gente identificar aí os nossos artigos. Nesse caso aqui, os artigos definidos. O texto chama-se O Leiteiro. El lechero. Por las mañanas, temprano, el lechero ordena las vacas y con la leche hace mantequilla, queso, batidos y flanes. ¡Qué rico está todo! Los niños del país de las letras crecen muy sanos, pues la leche es un alimento estupendo.
correto? Então você pode estar voltando aí, né, na gravação da aula e estar lendo junto para pegar as pronúncias. Quais são os artigos que utilizamos nessa frase? Todos que estão marcados de vermelho. Las, el, las, la, los, las, la. Então a gente vai ter todos os artigos aí que foi usado numa frase. E outra coisa, não dá para escrever nenhuma frase, nenhum texto sem os artigos, correto? Vamos para o próximo slide aqui. Esse próximo slide, ele vai demonstrar para a gente algumas regras da língua espanhola em relação aos artigos. Primeira regra, é obrigatório o uso de artigo determinado para informar as horas, dias da semana e datas. No português, não há essa determinação, mas no espanhol há. Vamos seguir o exemplo aí para que a gente possa, né, ver melhor aí como funciona. Por exemplo, são las 6 em ponto. Em português, poderíamos falar só são 6 em ponto. A gente não precisa falar são as 6 em ponto. Porém, no espanhol é necessário. São las 6 em ponto. A próxima frase. El resultado de los exámenes saldrá el lunes. Lunes significa segunda-feira. Então, se eu falasse em português, eu falaria o resultado dos exames sairá segunda-feira. Ou sairá na segunda, mas em espanhol é obrigatório eu falar el lunes. Correto? Vamos para a próxima. Nasci el 19 de fevereiro. Então, nasci, né? El 19 de fevereiro. Em português não havia necessidade, eu poderia falar igual está na frase lá, ó. Nasci dia 19 de fevereiro. Vamos para uma próxima regra? Então, essa segunda regrinha aí, ó. Diante de um nome de pessoa, país, região ou continente, não se usa artigo, salvo quando estiver determinado por um adjetivo, oração relativa ou complemento. Então, diante do nome de uma pessoa, de um país, da região ou do continente, não devemos usar. Salvo o quê? Salvo se essa oração vier com adjetivo ou um complemento sobre o nome daquela pessoa. Primeira frase aí de exemplo. Espanha é um estado de la Unión Europea. Então deu aí, né? Um complemento, né? Espanha é um estado de la Unión Europea. Segundo exemplo. La Itália del Norte es muy linda. Se fosse só Itália, eu poderia começar a frase simplesmente por Itália. Mas como é a Itália do Norte, eu dei um adjetivo aí, ó, Itália do Norte, né? Aí eu sou obrigatório usar daí o artigo. Vamos ver aí então a terceira regra. Diante das formas de tratamento, exceto dom. Então todas as formas de tratamento terão que ser antecipadas por esse nosso artigo, correto? Vamos ver então a primeira forma de tratamento. Por exemplo, forma de tratamento general. Em espanhol, general. Então eu vou ter que falar el general Martín vino cenar comigo. Então, o general Martín, né, veio jantar comigo. Eu vou ter que usar então o nosso artigo aí. Tem um segundo pronome de tratamento, senhora. Então eu vou ter que antecipar la senhora Mercedes duerme mucho. Correto? Último exemplo aí. Don Ricardo es muy guapo. Dom Ricardo, aí quando tiver o pronome de tratamento dom, não utilizamos artigo antes. Correto? Vamos ver a nossa quarta regra aí. Emprega-se el no lugar de la e un no lugar de una diante de um substantivo feminino singular iniciado por a ou por atônico para evitar cacofonia. Essa regra é assim. A palavra é feminina, mas nós vamos ter que utilizar o artigo masculino para evitar a cacofonia. O que é cacofonia? Repetir dois as seguidos. Vamos lá então. Palavra feminina, água. A palavra é feminino, alma. Mas eu vou ter que colocar a água e el alma. Por quê? Porque eu tenho que evitar a cacofonia. Segundo, eu tenho a palavra águila. Águila é uma palavra feminina. E também tem a palavra hada. Também é uma palavra feminina. Porém, essas palavras femininas, como elas têm o primeiro atônico, eu tenho que substituir para um artigo masculino. Por exemplo,
Un águila é um artigo indefinido. E tenho o nada. Então veja bem, água, alma, águila, un hada. Então toda vez que eu tenho, né, essa sílaba tônica na primeira e ela é a, o H, eu tenho que colocar esse artigo da forma masculina. Vamos ver agora outros detalhamentos aqui sobre o espanhol e os artigos. São masculinos aqueles terminados em arre e em hambre. Um exemplo aqui, ó, paisaje. Nós falaríamos em português a paisagem, mas como estamos em espanhol, temos que falar el paisaje, porque são masculinos, el alambre. São masculinos as cores, os dias da semana, os meses e os números. Por exemplo, falaria el verde, el martes. Martes é a nossa terça-feira. Em português falaríamos a terça-feira. Em espanhol, el martes. O mês de janeiro, el enero. Os números, el 4. Correto? Vamos continuar aí com algumas peculiaridades. São femininos aqueles terminados em umbre. Por exemplo, aqui no Brasil falamos o costume. Em espanhol, la costumbre. Então, há algumas palavras que são diferentes. Português e espanhol, a regra é ao final umbre. São femininos os nomes das letras. Então, sempre vou falar, não o A, o B, o C. Vou falar la B, la C, la J, la Z e por aí vai. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer alguns exercícios aí para fixar esse conteúdo aí. O que você vai ter que fazer aí? Antes dos nomes, colocar o artigo, correto? Nesse caso aqui, vocês colocarão somente artigos definidos, artículos determinantes, determinados, correto? Qual é o exercício então? Ponga os artículos determinantes de acordo com el substantivo e traduzir. Então, além de colocar os artigos, você também traduz aí o artigo e a palavra. Primeira palavra, hombre. Então, será que eu coloco la hombre ou el hombre? A gente vai ter que também pensar se essa palavra está no plural ou no singular, se ela é masculina ou feminina. Vou fazer a primeira então, só para a gente pegar o jeito. Então, nesse caso aí seria el hombre. Por quê? Hombre é homem, é uma palavra do gênero masculino em espanhol. Então, el hombre. Nunca la hombre, el hombre. E você vai fazer com as demais palavras. Palavra número 2, niñas. Palavra número 3, hadas. Palavra número 4, hada. Palavra número 5, chicos. Palavra número 6, corazón. Palavra número 7, amarillo. Bom, se você puder pesquisar, né, as palavras, pesquisa as palavras. Se você se lembra ou se recorda de algumas das palavras que foram faladas na sala de aula, essas palavras que eu coloquei todas foram faladas. Se você lembra se ela é masculina, feminina, se está no singular ou no plural, coloque aí o artigo determinado, aí, o artigo definido, que vai encaixar com a palavra. Faça isso, depois traduza e logo aí a gente vai estar passando aqui o resultado. Qualquer coisa você pode dar uma pausada no vídeo, aí você resolve e depois em seguida você vê o resultado e vê se você acertou. Vai ajudar você para você fazer depois a avaliação, correto? Vou esperar só um pouco e passo o resultado. Bom, se você não parou o vídeo e ainda não fez, pare o vídeo, porque agora eu vou passar o resultado. Vamos lá, a primeira, que eu já resolvi, claro, né? El hombre. Segunda, las niñas, então plural feminino. Terceira, como a gente está no plural, a gente vai falar las hadas. Porém, a número 4, eu estou no singular. Eu vou falar el hada, correto? Então a 4 é el hada. A quinta, los chicos. 6, el corazón. 7, el amarillo. Vamos lá então para a tradução. Tradução: el hombre, o homem. Las niñas, as meninas.
Las hadas, as fadas. El hada, a fada. Los chicos, os meninos ou os garotos. El corazón, o coração. El amarillo, o amarelo. Vamos para o segundo exercício? Ponga los artículos indeterminantes de acuerdo con el substantivo y traducir. Primeiro, águilas. Segundo, perro. Terceiro, hadas. Quarto, corazones. Sexto, mujeres. Sétimo, emparedados. A diferença desse exercício agora é que você vai colocar agora os artigos, só que aqueles indefinidos, indeterminantes, correto? Eu espero um pouco e depois você tem que traduzir. E já passa o resultado. Qualquer coisa, quando for passar o resultado, se você quiser pausar o vídeo, se você não tiver terminado ainda, você pode fazer isso. Vamos lá então, vou passar o resultado. Se você ainda não terminou, desliga o vídeo, pausa o vídeo, né? E você termina e depois você corrige. Vamos lá? Então, o primeiro resultado. Águilas. Tem a sílaba tônica, mas está no plural. Então, não cabe. Então, seria unas águilas. Então, umas águias. Segundo. Um perro. Um cachorro. Terceiro. Unas hadas. Umas fadas. Quarto. Unos corazones. Quinto. Una casa. Sexto. Unas mujeres. E sétimo. Unos emparedados. Tradução, né? Umas águias. Segundo. Um cachorro. Terceiro. Umas fadas. Quarto. Uns corações. Quinto. Uma casa. Sexto. Umas mulheres. Sétimo. Uns sanduíches. Seria tipo um lanche, correto? Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.